Fala rapaziada, tranquilo? A gente vai fazer uma aula agora de geometria em que a gente vai resolver utilizando complexos. E essa é uma questão bem interessante porque geometria plana cai muito no ITA e complexo também cai muito. Mas muitas vezes a gente não sabe resolver geometria plana utilizando complexos. E quando o ITA resolver aloprar uma questão aí, é uma ferramenta bem interessante você saber usar o complexos para resolver a questão de geometria. Então vou tentar demonstrar aqui nessa questão. Bora lá. A questão é o seguinte, é uma questão famosa no meio olímpico, mas essa solução de usando complexos é pouco conhecida assim no meio ITA. A questão é o seguinte, você tem um polígono regular de n lados, e eu vou denotar os vértices dele de A0, A1, até a n-1, certo? Ou seja, n vértices aqui. E aí esse polígono ele pode ser inscrito numa circunferência de raio unitário, de raio 1, certo? E aí o que eu quero é que você demonstre que o produtório das distâncias de cada um dos vértices até um dado vértice fixo, que eu vou fixar aqui como sendo A0, mas poderia ser qualquer um, né? A1, A2, o produtório dessas distâncias é igual a n, certo? Então, como é que a gente consegue utilizar complexos, né? Então, primeira coisa, eu vou ir para o plano complexo aqui, e nesse plano eu vou distribuir esse polígono aqui, certo? Com o centro dele, que coincide com o centro da circunferência, com essa circunferência aqui, coincidindo com a origem desse plano complexo. E aí a gente sabe, né, quando a gente estuda números complexos, que os vértices de um polígono, nesse caso aqui regular, elas são as raízes da equação z elevado a n igual a 1, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses pontos aqui coincidirem justamente com as raízes dessa equação z elevado a n igual a 1. A gente sabe, né, que dessa equação aqui, as raízes em termos algébricos, né, elas são da forma cis de 2kπ sobre n, onde o k é igual a 0, 1 até n-1. Ele assume esses n valores aqui. Então, se a gente substituir, por exemplo, k igual a 0, vai ficar cis de 0, que é 1, né? Ou seja, o nosso primeiro vértice aqui, ele vai estar no eixo real e a uma distância da origem, né? Uma unidade de distância. Aí o segundo vértice, ele seria correspondente a essa expressão aqui quando k é igual a 1. Então, se eu jogar k igual a 1, vai ficar 2π sobre n, e ele vai estar por aqui assim. E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter vários vértices aqui, certo? E cada vértice desse corresponde a essa expressão aqui. Mas uma outra forma de escrever essa expressão é utilizar aquela notação exponencial, né? Cis de 2kπ sobre n é o mesmo que cosseno de 2kπ sobre n mais o seno de 2kπ sobre n vezes i. E isso aqui é a mesma coisa que e elevado a 2kπ sobre n i, certo? Aqui é um e. Beleza, então a gente tem isso aqui. E agora eu posso chamar esse 2π sobre n de um epsilon, certo? Para ficar mais simples. Então, vamos chamar de epsilon 2π sobre n. Então, uma dada distância entre esse vértice aqui, que a gente vai chamar de A0, por conveniência, e em relação a um outro vértice qualquer, ele vai ser justamente o módulo da subtração entre esses números complexos, né? Se você pensar geometricamente aqui, você tem, por exemplo, esse complexo e esse complexo aqui. Então, a distância entre eles vai ser justamente a diferença entre esses vetores e depois a gente toma o módulo, né? Então, se eu quero uma distância aqui entre o vértice A0 e o vértice A1, por exemplo, é o mesmo que eu fazer o complexo A0 menos o complexo A1 e depois tomar o módulo. Então, o que a gente quer, né, que é esse produto aqui, ele é o quê? Vou chamar ele de S. Esse S aqui, ele é A0 menos A1 vezes o módulo de A0 menos A2 até A0 menos AN-1. E usando a notação exponencial, né, vai ser 1 menos E. Aí, quando k é igual a 1, né, vai dar E elevado a epsilon i vezes 1 menos E elevado a 2 epsilon i
e assim por diante até 1 menos E elevado a n menos 1 epsilon i, certo? Beleza. Aí eu vou simplificar ainda mais e vou chamar esse E elevado a epsilon i de um W, de um ômega. Então, eu vou chamar E elevado a epsilon i de ômega, que é um número complexo, né? Então, isso aqui vai ficar 1 menos ômega vezes 1 menos ômega ao quadrado, assim sucessivamente até 1 menos ômega elevado a n menos 1, certo? É essa expressão que a gente quer calcular. Aí agora eu vou fazer um truque algébrico aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esses módulos, porque o produto dos módulos é o módulo do produto, né? Então vai ficar o módulo de 1 menos W vezes 1 menos ômega ao quadrado até 1 menos ômega elevado a n menos 1. E agora o que eu posso fazer, né? Eu vou pensar no seguinte polinômio, vou pensar nesse polinômio aqui, ó. P de z igual a z menos w ao quadrado até z menos w elevado a n menos 1. Se a gente olhar, né, esse polinômio aqui, ele representa o quê? Ele representa um polinômio que tem raízes ômega, ômega ao quadrado, assim sucessivamente até ômega elevado a n menos 1. Mas a gente sabe, né, que esse polinômio aqui, ele representa justamente esse polinômio, só que com o fato de que o 1 é raiz aqui também, e aqui o 1 não é raiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por z menos 1 e dividir por z menos 1. Então, z menos 1, z menos ômega, até z menos ômega elevado a n menos 1. Isso aqui depois eu divido também por z menos 1. Aí agora olhando para essa expressão aqui, né? O que ela representa? Ela representa exatamente essa equação aqui, z elevado a n menos 1. Então, isso aqui é o mesmo que z elevado a menos 1 dividido por z menos 1. Justamente porque essa equação aqui tem raízes precisamente essas aqui. Então, vai dar isso aqui. Só que existe um produto notável, né? Uma fatoração de a elevado a n menos b elevado a n. A gente sabe fatorar isso, né? É bem corriqueiro na turma mita. Então, a gente pode fatorar isso aqui como sendo z menos 1 vezes uma soma de termos que vai decrescendo o expoente, né? Só para vocês relembrarem, a elevado a n menos b elevado a n, isso aqui pode ser escrito como a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1 mais a n menos 2b até b elevado a n menos 1, né? Então, nesse caso aqui em particular, utilizando essa expressão, a gente vai ter z menos 1, que multiplica z elevado a n menos 1 mais z elevado a n menos 2 até 1. Isso aqui continuando dividido por z menos 1. Beleza? O que isso aqui representa, né? O que isso aqui tem em comum com o nosso polinômio aqui que a gente criou? Ele é justamente o nosso p, o nosso polinômio, quando a gente substitui o z por 1, né? Se vocês olharem aqui, quando a gente substitui o z por 1, a gente cai justamente nessa expressão. Então, eu posso substituir... aqui eu posso cortar o z igual a 1. Por continuidade, vai continuar valendo esse caso aqui até para o 1. Então, se eu substituir o z por 1 aqui, ele vai dar precisamente essa expressão aqui dentro. Então, o que eu quero é o módulo do p de 1, que vai ser o módulo de... Aí eu vou substituindo em cada termo aqui dessa soma, né, do polinômio. Então, 1 elevado a n menos 1 mais 1 elevado a n menos 2 até 1. E eu quero justamente o módulo disso, né? Agora, trivial, né? Só vocês verem aqui que a gente tem n termos. Cuidado aqui, né? Que pode parecer que tem n menos 1 termos, mas na verdade a gente tem o seguinte, né? Antes desse 1 aqui, a gente tem o z elevado a 1 mais 1. Então, daqui até aqui eu tenho n termos, né? Esse z na verdade é 1, né? Eu tenho n termos aqui, n menos 1 termos, do z elevado a 1 até z elevado a n menos 1, e depois ainda tenho mais um 1 aqui. Então, no fim, eu tenho n termos e cada um deles vale 1. Logo, a soma deles vai ter que dar n, né? Então, isso aqui é o mesmo que o módulo de n, que é simplesmente n.
E isso conclui o problema, né? Então, se vocês olharem, né, essa questão aqui ela pode ser feita de outros jeitos. Você pode tentar expressar ela em termos trigonométricos e depois fazer uma soma de termos trigonométricos. Mas o interessante aqui é que a gente abordou o conceito de raízes da unidade, né? A gente trabalhou o aspecto algébrico dela, né? Utilizando também esse polinômio, e trabalhou também a questão em termos de geometria plana, né? Ela como um polígono no espaço, e também ela é representada como z ao quadrado, z ao cubo, né? É bem interessante esse trabalho em conjunto da geometria plana com os complexos. Então, espero que vocês tenham gostado. Entrem no nosso site, cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Se inscrevam lá. Entrem no nosso vídeo também, no nosso canal no YouTube. Curtam o vídeo aí se tiverem achado massa. Comentem se tiverem alguma dúvida ou alguma ideia de questão interessante que dê para usar isso. E se inscrevam no canal também. É isso. Bora pra cima.